Boa noite, irmãos. No Salmo 146, que foi o salmo que eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, nós estaremos lendo esse salmo nesse momento, ok? E o Salmo 146, ele faz parte do final dos 5 salmos da Bíblia, cujo término deles é com a palavra Halel, da qual vem a palavra nossa Aleluia, que é uma expressão de louvor e de gratidão e de engrandecimento ao nome do nosso Deus, ok? Por todos os benefícios, bondades e por todos os atos soberanos de Deus na história da nossa vida, tá? Então, leiamos o Salmo 146. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e que fez a terra, que fez o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão, cuida da viúva, mas o caminho dos ímpios ele transtorna. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Esse é o Salmo 146, cujo propósito é a nossa reflexão para essa noite. É um salmo muito edificante, extraordinariamente belo, e que traz algumas lições que eu creio serem muito significativas para a nossa vida. Principalmente quando a gente vive num mundo de desesperança, de angústia, de tristeza, principalmente quando aqui e ali nós somos atacados naquilo em que a gente pensou que tivesse mais confiança e autonomia. E de repente a gente vê que todo o nosso esforço, toda a nossa força, tudo aquilo que nós conquistamos, às vezes não é absolutamente nada. Eu creio que vocês viram o que aconteceu em Beirute, lá no Líbano, na tarde de ontem, e a explosão que devastou com uma região muito bonita. O Líbano é uma região belíssima daquela parte oriental, um lugar lindo, com praias maravilhosas, com uma vegetação muito bonita, ainda que seja numa região muito quente, muito árida, mas a beleza do Líbano é alguma coisa extraordinária. E ontem nós vimos uma coisa catastrófica acontecer ali, onde centenas de pessoas morreram, onde a explosão foi tão violenta que deu para sentir os abalos daquela explosão a 200 quilômetros de distância. E a gente olha para tudo isso, parece que às vezes a gente está tão seguro na nossa vida que nada de mal pode nos acontecer. Até que tragédias ocorrem aqui e ali. Uma doença, um problema com o filho, a morte, ou por Covid, ou por um câncer, ou por qualquer outro tipo de enfermidade. Coisas essas que mostram a absoluta limitação minha e sua para agirmos e que mostra a nossa incapacidade na solução dos nossos problemas e dos nossos dramas. Gera uma inquietação e um sentido de desesperança muito grande. Mas, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e voltamos os nossos olhos para a Palavra de Deus, a despeito das nossas fraquezas, limitações e dificuldades, nós vemos um Deus que é poderoso e que é capaz de gerar e nutrir o nosso coração com a perspectiva esperançosa, meio diante das lutas, dos problemas e dos dramas que nós enfrentamos. Mesmo quando na nossa pretensa arrogância, nós imaginamos que temos força e que somos capazes de manipular a história para que ela ande, caminhe da maneira com que nós queremos. E de repente vem uma situação devastadora, dramática,
que desfilha, que coloca filhos órfãos, que traz uma profunda valeta existencial na alma, e a gente vê que realmente não comanda, não tem autonomia para as coisas. E este Salmo 146 que nós lemos, ele traz algumas reflexões muito impressionantes para mostrar a grandeza de um Deus que faz com que o nosso coração seja nutrido de esperança, de fé, mesmo diante de circunstâncias negativas. O que é que ele nos ensina? Algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que a nossa esperança tem que estar centrada em Deus. Por quê? Porque ele é o estímulo para a nossa adoração. É nele que nós encontramos renovação constante, para permanecer como fiéis adoradores do seu santo e glorioso nome. É nele que nós encontramos um ponto de contato em que a satisfação da nossa alma é absoluta e plenamente exaurida. É nele que nós encontramos renovação constante em meio aos momentos difíceis, como um estímulo para que nós continuemos exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. É por isso que o verso 1 e o verso 2, eles começam exatamente dizendo o seguinte: Aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante toda a minha vida, cantarei louvores ao nome do Senhor. A ideia é um estímulo que o próprio Espírito de Deus causa no nosso coração para que nós consigamos encontrar forças em nós mesmos para que a gente adore e engrandeça o nome de Deus. Há um senso de divindade profundo e produtivo de desejos no coração do homem de viver em intimidade com Deus. Mas somente quando Deus gera isso, testificando no nosso coração de maneira impressionantemente real, é que nós encontramos os desejos de louvá-lo, de honrá-lo, ainda que as circunstâncias sejam circunstâncias difíceis, caóticas e complicadas. É por isso que o salmista começa dizendo: louva a minha alma ao Senhor. Ou seja, antes de falar para qualquer um, antes de anunciar isso para qualquer pessoa, antes de estimular os outros a louvar ao Senhor como Deus do pacto, da aliança, o Deus que cuida, que protege, que ampara, que dá direção e sustentação para a vida dele, ou seja, para a vida dos outros, em primeiro lugar ele entendia a necessidade de que essas coisas acontecessem no seu coração, para que a vida dele fosse uma perspectiva, para que a vida dele caminhasse numa perspectiva alinhada com aquilo que honrava a Deus e que aquilo que o exaltava. Portanto, quando ele diz louva a minha alma ao Senhor, ele faz isso com base em algumas coisas absolutamente necessárias para o seu coração, que era a experiência de viver uma vida de intimidade com o seu Deus. Portanto, o nosso coração se centra na esperança em Deus quando, mesmo desalentados, difíceis, em momentos complicados da vida, nós olhamos para um coração redimido pela graça de Deus e vemos que quem habita nele é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus que protege, que cuida e que ampara a gente nos momentos mais difíceis que nós nos encontramos. A segunda coisa que esse texto vai nos ensinar sobre uma esperança centrada em Deus é porque somente Deus é confiável. E, portanto, a nossa esperança deve ser centrada, localizada nele. Ela deve ser localizada num Deus que é capaz de fazer coisas magníficas, impressionantes, profundamente transformadoras e capazes de mudar circunstâncias das mais difíceis. Os homens não são. O propósito é exatamente mostrar a mim e a você o quanto este Deus é confiável em contraste com os homens. Porque o verso 3 começa dizendo: não confieis em príncipes, não confieis nos filhos dos homens. Por quê? Porque neles não há salvação. Eles são mortais, eles vivem por um pouco de tempo, de repente estala-se o dedo e eles partem desta vida, vão para outra, morrem, viram pó, deixam de respirar. Portanto, quando nós vemos essas situações acontecendo na vida da nossa história redentiva, nós precisamos entender a cada momento e a cada instante que realmente, somente no Senhor é que nós encontramos alguém que seja confiável. Os homens, os príncipes, os poderosos, as autoridades, eles não conseguem. Eu não sei, eu estava lendo, não sei se vocês viram, eu estava lendo uma reportagem agora essa semana e o presidente da OMS, ele disse que não existem perspectivas de que a gente consiga encontrar uma solução numa vacina para o Covid durante aí até o final do ano.
Eu não sei se é verdade isso, porque muitas vezes nós fomos frustrados em relação a algumas opiniões que nos foram dadas. Quantos de nós que estamos ouvindo essa mensagem já recebemos mensagens e já ouvimos coisas e promessas que não se cumpriram? Portanto, quando a gente olha para as perspectivas humanas, elas não têm autonomia, porque elas não têm ingerência no sobrenatural. Elas não conseguem mudar circunstâncias absolutamente fechadas e nem fazer com que circunstâncias absolutamente abertas se fechem. Nós não podemos confiar que os homens sejam capazes de mudar as situações da vida. É por isso que o texto diz: saem os espíritos, eles voltam ao pó. E eles perecem como todos os seus desígnios. Os seus desígnios têm a ver com as suas promessas, tem a ver com a perspectiva deles em fazer coisas que muitas vezes elas perdem o rumo na sua própria autonomia. Então, quando o texto diz que eles perecem e perecem os seus desígnios, são os seus planos, são os seus projetos, são os seus anseios. E quando nós olhamos para a história recente do nosso país e do mundo, quantas pessoas programaram a vida para daqui 2, para daqui 3, para daqui 4 anos, para daqui 5 anos? Quantas pessoas programaram a vida para o amanhã e de repente foram tomados por um tipo de enfermidade, faleceram, morreram e não viram os seus propósitos acontecerem? Portanto, o texto nos ensina que o nosso Deus é um Deus confiável e nele deve estar centrada a nossa esperança e a nossa fé, porque somente ele é Deus confiável. Ele nos fez do pó, ele mantém todo o universo, ele faz com que as coisas que existem na criação providencialmente continuem a existir, a despeito de mim e a despeito de você. Portanto, este Deus é confiável e nele nós devemos centrar a nossa esperança, e não nos homens, nas suas promessas, nas coisas que eles dizem que farão, porque o tempo passa e nós vemos os homens perecerem e os seus ideais, as suas perspectivas, os seus sonhos perecerem com eles. Mas esse texto continua e ele nos mostra que nós devemos centrar a nossa esperança em Deus, porque ele é capaz de agir de forma suprema na história. A partir do verso 6, olha o que ele diz. Feliz, na verdade, no verso 5 ele diz: bem-aventurado ou feliz o homem que tem em Deus o seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Por quê? Porque o Senhor fez o céu e a terra, o Senhor fez o mar e tudo que neles há, o Senhor mantém a sua fidelidade para sempre, o Senhor faz justiça aos oprimidos, o Senhor dá pão a quem tem fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o peregrino, o Senhor ampara o órfão, o Senhor ampara a viúva, o Senhor faz todas essas coisas benéficas ao povo da aliança, do pacto. E nós temos durante a Escritura Sagrada, na leitura da Bíblia, grandes interferências de Deus na história da redenção, mostrando que realmente Ele é capaz de fazer isso. Quando nós abrimos o livro do Gênesis, nós vemos que o Senhor criou o céu e a terra, e que Ele mantém esta criação do céu e da terra pela sua fidelidade. Porque Ele disse que enquanto houver estações do ano, dias e meses, haverá manhã e tarde, haverá chuva e sol, haverá frio e haverá calor. Nós vemos isso claramente no livro de Jeremias. Deus mostra-se que é alguém confiável, em quem as suas promessas se cumprem pelo poder que ele tem de executá-las, de fazer com que elas de fato ocorram. Ele age supremamente na história. Ele auxilia aqueles que muitas vezes são oprimidos. Ele faz justiça a ele, e é verdade. Vocês se lembram do povo de Israel quando ficou 450 anos preso no Egito? Quem foi lá libertar o povo? Quem que mandou pão do céu? E o texto fala aqui. Quem foi que libertou os encarcerados? Lembra daquela história de Pedro e João quando foram presos? Capítulo 4 de Atos. E as Escrituras mostram de forma sobrenatural Deus indo até o seu povo e abrindo automaticamente. O texto escreve, está escrito isso lá. Ele descreve dessa forma os portões para que o povo, e na verdade Tiago e Pedro saíssem. Deus liberta os encarcerados, ele abre os olhos aos cegos, sem dúvida. E tudo isto aqui Ele nos fez por intermédio de Cristo. Ele é a esperança para o nosso coração.
Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, distantes de Deus, e Ele nos perdoou, Ele nos trouxe para perto de si, Ele estimulou o nosso coração por intermédio de Cristo, para que nós pudéssemos buscar nele esperança em todo o tempo. O Senhor Jesus é o estímulo da nossa adoração, diante de quem nós adoramos o nosso Deus de forma tão poderosa através da sua mediação. O nosso Senhor Jesus Cristo é alguém confiável. Ele deu a sua vida em nosso resgate, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele diz que Ele cancela os nossos pecados, que Ele paga a nossa dívida com Deus, que nós estamos perdoados, reconciliados com o Pai, e é verdade. Ele diz que carrega-nos nas suas mãos, Ele segura nas nossas mãos e nos conduz até o céu, e é verdade. Lá no capítulo 1 e 2 de Colossenses, a Escritura mostra de forma absolutamente clara que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, Ele é o primogênito de toda a criação, por intermédio de todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Portanto, quando nós olhamos para o Salmo 146, nós podemos ter a nossa certeza e a nossa convicção centrada no Deus da aliança, que tem estimulado a gente a adorá-lo, a amá-lo, a honrá-lo, a servi-lo, a confiar na sua palavra e a entender a grandeza suprema dele na história da redenção dos homens. Portanto, descansa o seu coração, bendito de Deus. Espere e confia nele, serva do Senhor. Deus é quem derrama a paz perfeita sobre o nosso coração, e essa paz perfeita é Cristo. Não se desespere diante das suas dificuldades, não se desespere diante das notícias ruins que você recebe. Não tente estimular o seu coração nas promessas de prefeitos, de governadores, de presidentes, de senados. Não, eles são homens e as suas promessas vão na medida em que eles vão. Agora, o nosso Deus é que Ele cuida da gente, Ele realmente nos ampara, Ele realmente nos toma nos braços. Nós temos várias moças na nossa igreja, né? Eu digo moças porque idade para ser minha filha também, né? E que tiveram filhos recentemente, e muitas vezes eu as vejo postando fotos, né? Tanto a Lízia, a Roberta, a Fernanda, a Jordana, essas moças jovens que têm os seus filhos pequenos ainda, a Elaine, né? E todos eles às vezes no colo, protegendo o seu filho, amparando, e os meninos já começaram a dar alguns passozinhos, já ficaram em pé, e eles sentem segurança na gente, eles sentem que realmente podem confiar na gente. E nós dependemos de quem? Confiamos em quem? O nosso Deus. Pode descansar o seu coração. Siga firme e fiel em obediência a Ele. É Ele que cuida da sua vida. Tenha certeza disso. Não se deixe desesperar por circunstâncias negativas da vida. Não se deixe levar pelo desespero. O que é que tem faltado para você? O que é que tem faltado para você? De repente nós não temos iates, né? Não temos apartamentos de 25, 30 milhões de reais, é verdade. Eu provavelmente nunca terei isso. Mas nós temos a esperança do novo céu e da nova terra, de caminhar em ruas de ouro, de tocar em casas de diamante, de viver uma realidade magnífica, de um céu e de uma terra com esperança, onde o pecado, a dor, a solidão jamais existirão. Portanto, siga firme nas promessas do nosso Deus. É Ele que nos promete tudo isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, e que firmes sigamos em Cristo. Amém? Deus abençoe. Nesse instante eu vou fazer alguns pedidos de oração para que a gente esteja orando, né? E colocando diante do nosso Deus esses momentos, ok? Na terça-feira eu pedi para que nós estivéssemos orando por um médico, amigo de Dona Sheila, da família do Dr. Marlon, que contraiu o Covid. O nome dele é Pedro Sebastião, e ele estava muito enfermo. E eu queria que a gente estivesse orando por ele. Orando também pela vida do seu Luiz, que é o pai do Adrianinho. E eu quero aproveitar aqui esse canal do Face para dizer para você o seguinte: ele precisa de doadores de sangue. Se você não se você não foi lá ainda, vá lá. Vá doar sangue para o seu Luiz. Ele está internado ainda, numa luta muito grande, e Deus tem sustentado a vida do Adriano. Vamos continuar orando por ele.
tá ok? Pela vida do Adriano, da Ana, que são irmãos nossos, e pelo pai dele que está internado na UTI do Hospital do Câncer, tá ok? Pela vida do Pedro Sebastião também, pelas autoridades do nosso país, pelo nosso governador. Nosso governador está enfermo, está com os pulmões lá todo machucado. Estejamos orando pela vida do nosso governador, ok? Dos nossos deputados, do nosso prefeito, das câmaras do vereador, orando também pela vida do nosso Supremo Tribunal, pela vida do nosso presidente, ok? Vamos orar pela vida dos policiais militares do nosso estado. Os confrontos armados entre policiais militares e bandidos têm dado muito prejuízo para os bandidos. E agora, na rede social, os bandidos começaram a se articular para, do nada, sabendo que é policial, sair matando policial na rua, em represária ao que a polícia, às vezes, no direito da sua legítima defesa, tem feito. Então, vamos orar pela ordem estabelecida na nossa nação, no nosso povo, orar pelos nossos policiais. Temos muitos policiais, delegados na nossa igreja, não nos esqueçamos disso, ok? O Flávio está pedindo pelo nosso irmão Álvaro, um amigaço nosso, bem conhecido da gente, orar pelo Álvaro que está enfermo, orar pelo vizinho do Joabe, né, o Zé Cardoso, é um irmão da Assembleia de Deus que está na UTI. O Elzio está pedindo para o sobrinho da esposa que está com Covid, o sogro está com suspeita. Vamos orar esses momentos. Nós temos que confiar e ter a esperança no nosso Deus, centrada nele, ok? Orar pelos idosos da nossa igreja, orar por aqueles que são grupos de risco, orar pelos médicos, pelos enfermeiros da nossa igreja, pela Jéssica, que trabalha no pronto-socorro, já teve Covid, glória a Deus que está bem, mas é sempre um perigo, ok? Orar pela Marta, a dona Marli está pedindo, orar pela Marta, está com traumatismo, deve ter tido alguma queda, estejamos orando por essa irmã aí, tá? Orar pela minha família, pela sua família, pelos presbíteros da igreja, os diáconos da nossa igreja, os líderes da igreja, tá? Os nossos adolescentes, jovens, os casais, para que Deus nos dê sabedoria e agir de maneira coerente em tudo aquilo que a gente tem que fazer. Pelas famílias da igreja, para que nós façamos os nossos cultos domésticos, oremos dentro da nossa casa, não nos esqueçamos disso. Isso, Judson. O Judson está pedindo pela família dele, pela nossa congregação do Boa Esperança, pela nossa tribo indígena. É verdade, nós temos que nos lembrar de orar por isso, ok? Então vamos orar nesse instante por esses pedidos, aonde você está aí na sua casa. Feche os seus olhos e clame ao Senhor nesse instante por esses pedidos que foram levantados aqui, ok? Obrigado, Deus, pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado, Deus, porque nós podemos colocar diante de ti a nossa vida. Colocamos diante de ti os nossos familiares, colocamos diante de ti as autoridades que estão à frente do governo do nosso país. Em especial, colocamos diante de ti a vida do Mauro Mendes, o nosso governador, que se encontra internado, buscando a convalescência para a sua enfermidade. Pedimos também, ó Deus, pelo prefeito da nossa cidade, os vereadores, pedimos pelo nosso Supremo Tribunal. Deus, tenha misericórdia. A vida do presidente, a vida dos seus ministros, os nossos irmãos presbiterianos, o pastor André, o pastor Milton, ministro da Educação, ministro da Justiça. Deus, cuida da vida da nossa nação. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos idosos da nossa igreja, dos enfermos. Deus, nós suplicamos ao Senhor que venha agir miraculosamente na vida daqueles que necessitam e que precisam de Ti nesses momentos tão difíceis. A vida e a família dos parentes do Elzio, o nosso irmão Álvaro, os parentes do Edson. Deus cuida dos idosos da nossa igreja, a vida do Pedro Sebastião, nosso irmão presbítero que está internado lá em Goiânia, da igreja de Goiânia. Deus, em nome de Jesus, esteja agindo em benefício do teu povo, cuidando e amparando em meio a tantas dificuldades. Que em meio às desilusões, às crises, às angústias, nós confiemos em Ti.
abençoe o corpo médico da nossa igreja, abençoe aqueles que são da área de saúde da nossa igreja e que estão envolvidos na parte de enfermagem, da enfermaria, psicólogos, pessoas que estão no fronte do seu dia a dia, cirurgiando, operando. Deus, tenha misericórdia, em nome de Jesus, desses irmãos e de suas famílias, Senhor, porque muitas vezes saem para trabalhar, como a Neide, o doutor Luiz Fernando, o Marlon, a Jéssica, voltam para suas casas, Senhor, e tem os seus parentes, as suas esposas, filhos, amigos, avós. Proteja todos eles, Senhor, os ampare de todo mal. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque nós podemos confiar em ti. O Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o teu nome. Perdoe os nossos pecados e falhas e nos ajude a confiar em Cristo, nosso Senhor, aquele em quem nós temos tido toda a esperança para a nossa redenção. Glórias sejam dadas a ti e obrigado por esses momentos aqui. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Domingo que vem, se Deus quiser, nós estaremos lá na igreja, com a graça do Senhor, às 9 da manhã e às 6 da tarde. Qualquer mudança de horário nós estaremos comunicando aos irmãos, ok? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo para todos. Deus abençoe ricamente todos vocês que estão participando. Louvado seja o nome do Senhor. A Luana, Flávio, Dona Marli, TT, um beijo. Priscila, um beijo. Camila já entrou aí. Deus abençoe vocês. Louvado seja. Você também, Jefferson, está aí no Canadá. Nós não esquecemos de você em nenhum momento, viu? Um grande beijo para você e fique na paz. E o tempo está passando rápido. Se Deus quiser, em breve você está aqui também. Gercinho, meu grande amigo, um abraço para você. O Elzio, um beijo para todos vocês aí. Elaine, beijão. O Vinícius está todo domingo lá, viu, Elaine? Deus abençoe. Catinha, um beijo. Fica na paz. Joabe, todos vocês aí. Leva um beijo para a família. Deus abençoe ricamente a vida de cada um. E meditem, reflitam no Salmo 46 e na esperança que Cristo traz ao nosso coração em momentos difíceis. Um grande beijo a todos, em nome e para a glória de Jesus. Amém?